Olá pessoal, dando continuidade à sequência de vídeo, agora vamos falar sobre fluido ideal. Então, antes da gente entrar propriamente na parte de fluido, vamos hoje nesse vídeo, ver algumas definições. Então, a primeira delas é densidade, volumétrica, superficial e linear. E em seguida, o conceito de pressão, que vem a ser pressão. Então, na sequência, vamos lá. Então, pessoal, uma pequena definição, do que vem a ser um fluido. Então, eu coloquei aqui algo bem resumido, Fluido é algo que flui, que escoa, como um gás, por exemplo, no vento, ou um líquido, a água escoando na chuva. Então, essa é uma pequena definição, do que vem a ser um fluido. Então, a mecânica do fluido, ela se divide em duas partes. A primeira parte lida com a hidrostática, que trata com fluido em repouso, água parada. É o caso aqui quando você coloca água dentro de um copo. Então aqui é fluido em repouso, que é água. Ou água na piscina, por exemplo, Então aqui é o caso da hidrostática, que o fluido ele está em repouso, o nosso líquido. E em seguida vem a hidrodinâmica. Hidrodinâmica lida com fluido em movimento. E no regime estacionário. Regime estacionário é quando a velocidade não depende do tempo. Então isso aqui é o regime estacionário. Então aqui a hidrodinâmica é o caso do escoamento de um rio. É a hidrodinâmica que estuda. É a área da hidrodinâmica. Ou água de uma torneira. Ou água de um chuveiro, Então aqui é a parte da hidrodinâmica, que lida com o fluido em movimento. Então agora aqui, vamos ver algumas definições, antes da gente entrar propriamente na parte de fluido. Então a primeira definição é o que vem a ser densidade volumétrica, ou massa específica. Então densidade volumétrica, ou massa específica, que a gente chama de ρ, ρ é do grego. É a razão entre a massa de um corpo pelo seu volume. Então, eu chamo essa razão aqui de densidade, densidade volumétrica. Então, pessoal, é muito comum a gente chamar densidade, Ou talvez algum livro chame de massa específica. Eu geralmente gosto de deixar densidade, porque eu defino densidade volumétrica, superficial e linear. Então, a densidade volumétrica é ρ, do grego. Assim como alfa, beta e gama, Então, é ρ. Então, tendo aqui a definição de densidade volumétrica, M é a massa do corpo em quilo e V é o volume maciço do corpo em metro cúbico. Eu estou dando essas unidades aqui, que faz parte do sistema internacional. Embora a densidade possa aparecer em grama por centímetro cúbico, Ou grama por litro, ou quilo por litro. Depende da situação. Então, pessoal, aqui do lado uma tabela que contém algumas densidades de alguns líquidos. Então aqui tem a mercúrio, cuja densidade é 13.600 kg por metro cúbico. Eu tenho aqui a densidade da água, que vale 1.000 kg por metro cúbico. Eu tenho aqui a densidade do óleo de soja, esse óleo de soja que a gente usa para fazer fritura, que é aproximadamente 930 kg por metro cúbico, e assim por diante, E aqui do lado eu vou colocar uma tabela de algum sólido. Então aqui é líquido e aqui é algum sólido, Então tenho aqui, por exemplo, a densidade do ouro, a densidade volumétrica do ouro. O ouro tem uma densidade de 19.300 kg por metro cúbico. O chumbo tem uma densidade de 11.340 kg por metro cúbico. Então, continuando aqui, pessoal, posso consultar essa tabela, Eu tenho aqui o granito, o ferro. Eu vou usar logo o granito, O granito tem uma densidade de 2.700 kg por metro cúbico. O gelo, que é a água no estado sólido, o gelo tem uma densidade de 920 kg por metro cúbico. E assim por diante, Então existe uma infinidade de densidade. Então, com essa relação aqui de densidade volumétrica, eu posso obter a massa de um corpo, Tendo a densidade e o volume, não é isso? É só isolar daqui, dessa expressão aqui, isolar a massa, Então, a massa isolada passa a ser igual a densidade vezes o volume, Que se tudo tiver aqui no sistema internacional, aqui vai aparecer a unidade de massa, o quilo. Então, peso é massa vezes G, Então, se eu tenho a massa, eu consigo encontrar o peso, que vale massa vezes G, onde G
é a aceleração da gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, está aqui a densidade da água, que eu vou frisar sempre, porque vai ser a densidade mais importante. Então, a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico. E vamos ver, pessoal, uma aplicação. Pequeno exemplo. Calcular a massa de um bloco de 1 metro cúbico de granito. Então, você pegou aqui, ó, cortou um bloco, um cubo, né, de granito, cujo volume é 1 metro cúbico de granito. A pergunta é, quanto é que vale essa massa desse bloco aqui, que tem um volume de 1 metro cúbico? Então, massa é densidade vezes volume. Nesse caso aqui, a densidade que eu vou pegar é a densidade do granito, que vale 2.700 kg por metro cúbico. O volume foi dado, 1 metro cúbico. Então, está aqui a expressão, que é essa, densidade vezes volume, está aqui a massa, 2.700 kg. Então, outro caso aqui, ó. Outro exemplo, calcular o volume em mililitro, tá? De 50 gramas de um cubo de gelo. Então, vamos supor que eu tenho aqui um cubo de gelo de massa 50 gramas e eu quero saber esse volume em mililitro. Então, agora eu quero calcular o volume, tá? Então, dessa expressão aqui, densidade é massa por volume, eu vou isolar o volume. Então, é só passar o volume multiplicando e a densidade dividindo, que fica assim, isolado o volume. Então, agora é só jogar os valores numéricos. A massa, já que a densidade que eu vou pegar aqui, ó, do gelo, veja pessoal, o ρ, eu vou pegar aqui, tá, na tabela, que é a densidade do gelo, que vale 920 kg por metro cúbico. Então, já que aqui eu vou usar em quilo, então essa massa aqui, ó, que foi dada em grama, eu vou converter ela, tá, para quilo. Então, a massa, que é 50 gramas, e 1 grama é equivalente a 10 elevado a menos 3 kg. Então, aqui eu tenho a massa em quilo, correspondente a 50 gramas, que é esse valor aqui. Então, agora dividido essa massa aqui pela densidade, tá, do gelo, que eu consultei aqui a tabela. Então, fazendo essa divisão, usando a calculadora, eu vou encontrar o volume de 5,43 vezes 10 elevado a menos 5 metro cúbico. Então, tenho aqui o volume, e agora eu vou pegar esse volume e vou tentar converter ele, tá, para mililitro. Então, aqui é metro cúbico. Eu quero saber do volume em mililitro. Então, pessoal, primeiramente eu vou me livrar desse metro cúbico e vou tentar deixar a unidade de volume em litro, tá? Então, eu sei que 1 litro, que 1 metro cúbico é equivalente a 1000 litros. É isso que eu coloquei aqui, ó. Então, se eu pegar 1000 litros e dividir por 1 metro cúbico, essa razão dá 1. Tá? Então, vou pegar esse 1 aqui, ó, e vou multiplicar por esse número aqui, certo? Conversão de unidade. Então, feita essa multiplicação, esse metro cúbico aqui vai cancelar com esse e vai ficar apenas a unidade litro. Então, agora é só multiplicar 1000 por 10 elevado a menos 5. Pessoal, 10 elevado a menos 5 vezes 10 elevado a 3, tá? Dá 10 elevado a menos 2, que é isso daqui. Então, o volume em litro fica 5,43 vezes 10 elevado a menos 2 litro. Mas veja, eu quero saber em mililitro. Então, agora é só fazer o seguinte. De novo, ó, eu vou multiplicar esse número aqui, tá, por 1. Então, esse 1 que eu vou usar, olha só que é 1. 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 3, isso daqui é 1. Tá? Porque agora eu identifico, ó, que 10 elevado a menos 3 é mili. Tá? Então, vai ficar assim. Tá? Eu mantive constante o número, não mexi nele. E aqui, ó, eu troquei por mili. E esse 10 elevado a 3 eu vou multiplicar por esse número aqui, ó. Então, 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 2 dá 10. 10 vezes 5,43 dá 54,3 mililitros. Então, está aqui o volume convertido em mililitro. Então, veja que eu parti de metro cúbico, litro, e depois eu converti para mililitro. Outro caso. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, a densidade da água, tá, que foi dada, 1000 kg por metro cúbico, e eu quero saber a massa em quilo, correspondente a um volume de 200 mililitros de água. Então, de novo, dado que 1000 litros é igual a 1 metro cúbico. Então, a situação é essa. Eu tenho aqui um copo que contém 200 ml de água, né, que a gente chama de ml, mas é mililitro de água, e eu quero saber essa massa aqui. Então, a massa, novamente, para a gente nunca esquecer, densidade, que é ρ,
é 1000 kg por metro cúbico, densidade da água. Pessoal, 1000 kg por metro cúbico, isso daqui é equivalente a 1 grama por centímetro cúbico. Então depois faça essa conversão aqui, tá? Converta quilo por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, devido a isso. Então fazendo a conta, eu quero calcular massa. Massa é densidade vezes volume. A densidade é 1000 kg e o volume eu tenho 200 ml. Então de novo, ó, 200 ml, eu tenho que converter esse volume aqui para metro cúbico. Então eu vou lidar com o volume primeiro, tá? Então o volume é 200 ml. Então fica aqui 200 ml, é 10 elevado a menos 3, tá? Esse ml aqui é 10 elevado a menos 3 taquilho. E L é o litro. Então fica algo assim. Pessoal, multiplicando 10 elevado a menos 3 vezes 200 dá 0,2 ou 0,2 litro. Então aqui eu tenho o volume em litro. E agora eu vou converter esse volume em litro para metro cúbico. Então não esquecer que 1 litro é equivalente a 10 elevado a menos 3 metro cúbico. É só pegar daqui, ó, dividir aqui do lado esquerdo e dividir do lado direito por 1000. Porque aqui vai ficar litro e aqui vai ficar 1 dividido por 1000 metro cúbico. Que é isso daqui, tá? Então, encontrei o volume e agora eu vou usar essa equação aqui, tá? Para encontrar a massa. Que é só substituir os números. Densidade, 1000 kg por metro cúbico, vezes o volume, tá? Fazendo a conta aqui, ó. Esse 1000. 1000 é 10 elevado a 3, vezes 10 elevado a menos 3 dá 1. Então, restou apenas o 0,2, vezes 1, que dá 0,2 kg, né? Veja que esse metro cúbico aqui ó, em cima vai cancelar com esse embaixo. E vai ficar apenas a unidade quilo, como deveria ser, que é a unidade de massa. Então, 200 ml de água, ou 200 ml, é equivalente a 0,2 kg, que corresponde a 200 gramas. Pessoal, se você usasse aqui, ó, 1000 litros, que corresponde a, quer dizer, 1000 mililitros, que corresponde a 1 litro. Então, 1 litro de água corresponde a 1 kg. É só fazer a conta. 1 litro de água é equivalente a 1 kg. É um bloco de granito. Agora é outro caso aqui, tá? Então, tenho aqui um bloco de granito que ele foi cortado em forma de um cubo de novo, tá? Um pouco parecido com o caso anterior. De aresta 1 metro, então ele tem um volume de 1 metro cúbico. E agora a sua massa medida foi de 2000 kg. Tá? Então a pergunta é, calcule o volume de vazio no interior do cubo, dado que a densidade do granito é 2.700 kg por metro cúbico. Então vejam, se o cubo fosse maciço, está completamente maciço, a sua massa seria massa, densidade, vezes o volume, que esse volume aqui daria 2.700 kg. Mas como você colocou na balança tá, esse granito aqui, esse cubo, e a massa dele foi apenas de 2.000 kg, então ele deve conter vazios no seu interior, tá? Vazios. Então, se ele contém vazios, essa aqui é a pergunta. Qual é o volume de vazios tá, no interior do cubo? Desse cubo aqui de granito. Então, veja. Vou calcular quanto é que vale o volume da parte maciça. Que é esse volume aqui, ó. Toda essa parte aqui maciça. Então, lembrar, pessoal, o vazio está no interior, tá? Não vejo, não. De fora, eu não consigo ver, não, esse vazio, tá? Então, a parte maciça, o volume é... Vou pegar daqui, por exemplo. Ó. Aqui eu tenho a definição de densidade, que é massa por volume. Então, o volume é massa pela densidade, tá? É isso daqui. A massa foi dada, 2.000 kg. E a densidade do granito é 2.700. Então, é só jogar os números. Eu vou chegar no volume de 0,74 metro cúbico. Então, aqui ó, é o volume da parte maciça. 0,74 metro cúbico. Então, veja. Se eu tenho esse volume aqui, ó, que é a parte maciça, e eu tenho que o volume total é metro cúbico, quanto é que vale o volume de vazio? Tá? Então, na verdade é isso. O volume total, que é esse volume externo tá, que eu vejo, esse volume aqui, ó, ele é igual a o volume da parte maciça, tá, que é isso daqui, ó, essa parte maciça, mais o volume de vazio, que é esse volume aqui, ó, desse vazio, tá? Esse, mais esse daqui, tá? Então, ó, esse daqui eu acabei de calcular, que vale isso daqui. Esse daqui eu tenho, que foi dado, 1 metro cúbico. Então, agora é só isolar quanto é que vale o volume de vazio, que é passar esse daqui para o outro lado da igualdade, ele vai negativo, tá? Então, o volume de vazio vai ser igual
ao volume total menos o volume da parte maciça. Então, o volume total é 1 metro cúbico e o volume da parte maciça, o maciço, é 0,74 metro cúbico. Então, fazendo a conta, eu encontro o valor de 0,26 metro cúbico. Então, aqui ó, é o volume de vazios. Esse é o volume total, tá? É a soma total desse volume aqui com esse mais esse. Dá 0,26 metro cúbico. Pessoal, então, nesse cálculo, na verdade, em tudo que a gente vai estudar aqui, a gente vai desprezar, tá, a dependência com a temperatura da densidade. Porque, na verdade, para ser mais preciso, a densidade, que é massa pelo volume, tá, depende da temperatura. Porque o volume depende da temperatura, tá? Porque se você pega um objeto e aquece ele, se ele é aquecido, ele se dilata, ele se expande. Se o volume aumenta, a densidade diminui. Tá? Caso contrário, se você resfria um objeto, ele se contrai. Se ele se contrai, o volume diminui e a densidade aumenta. Então, a densidade depende da temperatura. Então, aqui, veja, para a água. A água tem uma certa anomalia, que é o seguinte. A água, para a temperatura entre 0 e 4 graus Celsius, quando você aquece ela, ao invés do volume dela aumentar, ocorre o contrário. O volume diminui. Se o volume diminui nessa temperatura aqui, ó, de 0 até 4 graus Celsius, então veja, pessoal, esse gráfico aqui, ó, é o gráfico da densidade versus o volume, versus a temperatura, tá? Então aqui é a temperatura. Então se você aquece a água, a temperatura entre 0 e 4 graus Celsius, o volume, ao invés de aumentar, ele diminui. Se ele diminui, a densidade, ó, aumenta nessa faixa aqui. Então a densidade aqui está aumentando, aumentando, aumentando. Quando chega aqui na temperatura de 4 graus Celsius, a densidade atinge o valor máximo, que é 1000 kg por metro cúbico. E a partir desse ponto, ó, se você continuar aquecendo a água, ela agora vai ter o comportamento normal, que é mais normal, tá? Dos materiais, que é agora o volume aumentar ou ela se expandir. Então, se o volume aumenta, a densidade diminui, tá? É o que vocês veem aqui, ó. À medida que você aumenta a temperatura, o volume está aumentando e a densidade está diminuindo. Então, esse valor de 1000 que a gente usa, tá? 1000 kg por metro cúbico para água, corresponde à temperatura de 4 graus Celsius. Então, veja, por exemplo, para a temperatura de 20 graus Celsius, a densidade da água vale 998,2 kg por metro cúbico, que é um pouco menor do que esse valor aqui, tá? Então, esse daqui é o valor máximo para a densidade da água. Então, continuando, como completeza, tá? Vamos ver agora a densidade superficial. Então, a densidade superficial é a razão entre a massa do corpo e a sua área. Ou seja, densidade superficial, que aqui é o sigma, eu chamo de sigma. Sigma é uma letra grega. Então, vale massa por área, onde a massa aqui no sistema internacional será for dada em quilo, tá? É quilo, e a área é metro quadrado no sistema internacional, tá? Então, M é a massa em quilo e A é a área total da superfície. Então, isso aqui é densidade superficial, massa por área. Então, pessoal, a gente usa área. Na verdade, tudo é volume, tá? Tudo é tridimensional. A gente usa área quando duas dimensões predominam, tá? Sobre uma terceira. Então, a gente diz que o objeto é bidimensional. É o caso da folha de papel. Da folha de papel, você tem aqui ó, essa dimensão, que é essa largura, e essa altura aqui, tá? Então, essas duas dimensões, elas são muito maiores do que a espessura da folha. Então, nesse caso, eu digo que a folha é um objeto bidimensional, tá? Quando, na verdade, ele é tridimensional. É porque eu desprezo a espessura da folha. Então, está aqui a folha de papel 4. Ó. Vocês podem observar aqui que esse número aqui, que geralmente é posto logo na embalagem, 75 gramas por metro quadrado, que corresponde à gramatura, né? Aqui é a densidade. Nada mais é do que a densidade superficial do papel, que nesse caso aqui vale 75 gramas por metro quadrado. Já esse daqui, que é um pouco mais grosso, a densidade dele vale 90.
90 gramas por metro quadrado, que a gente chama de gramatura da folha, tá? Então, pessoal, a partir dessa definição aqui, ó, se eu quero saber quanto equivale a massa, tendo a densidade superficial e a área, é só multiplicar, tá? A área pela densidade, que eu vou ter a massa. Pessoal, só lembrar, tá? Isso que a gente vê aqui, tanto para a densidade superficial como a densidade volumétrica, só é verdade, tá? Isso daqui é um caso particular. Só é verdade quando o sigma, tá, não depende da área. É sempre constante. Tá? Então, quando o sigma aqui, isso daqui só é verdade quando a densidade superficial é constante ao longo da área. Então, está aqui a relação entre, se eu quero saber quanto é que vale a massa, é só isolar daqui a massa. Tá? E o peso é massa vezes G. Tá? Então, fica sigma vezes A, que é a área vezes a gravidade, onde G é a aceleração da gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, exemplo, calcular quanto é que vale a massa de uma resma, tá? De papel A4. Que esse caso aqui, quanto é que vale esse pacote? Qual é a massa desse pacote aqui? Tendo essas informações aqui, ó. Então, eu quero saber a massa de uma resma. Uma resma contém 500 folhas de papel A4. Onde esse papel A4 que eu vou usar é esse daqui, ó, que tem essa gramatura, tá? Que nada mais é do que a densidade superficial. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou calcular a massa de uma folha. E tendo a massa de uma folha, eu vou calcular a massa da resma, que é só multiplicar por 500. Então, vamos lá fazer a conta. Eu sei que massa é densidade vezes a área. A densidade eu já tenho, que é 75 gramas por metro quadrado. E a área? Bom, a área eu vou pegar a informação daqui, ó, porque esse papel aqui ele tem largura de 210 milímetros. Está aqui a informação. E a altura dele é 297 milímetros. Então, a área fica assim, base vezes altura. 210 vezes 297. Então, fazendo a conta aqui com a calculadora, dá 62.370 milímetros quadrados. Que eu agora vou converter isso, tá, para metro quadrado, porque aqui, ó, foi fornecido para mim a densidade em metro quadrado. Então, é só multiplicar por 1, né? Usando o método conversão em cadeia, porque eu sei que um metro equivale a 1000 milímetros. Tá? Então, se eu pego 1 metro e divido por 1000 milímetros, essa razão aqui dá 1. Então, já que eu quero me livrar desse milímetro quadrado, eu vou pegar tudo isso daqui, ó, que é 1, e elevar ao quadrado. Tá? Então, aqui vai ficar 1 ao quadrado, metro quadrado, e aqui embaixo fica 1000 ao quadrado, que dá 1 milhão, e aqui fica milímetro ao quadrado. Aí, milímetro quadrado com esse daqui cancela, tá? E agora é só dividir esse número aqui por 1000 ao quadrado, que é 1 milhão. Então, 62.370 dividido por 1 milhão, dá isso daqui, tá? Só fazer com a calculadora. Dá 0,06237 metro quadrado. Que agora sim, agora eu vou multiplicar pela densidade para obter a massa. Então, está aqui a expressão, peguei a densidade e veja que eu vou calcular então a massa em grama, porque aqui eu deixei em grama, tá? 75 gramas por metro quadrado vezes a área em metro quadrado. Então, metro quadrado aqui vai cancelar com esse, tá? Aqui está no denominador e vai ficar apenas grama. Então, multiplicando, pessoal, isso daqui, ó, por isso, deu 4,67. Aproximadamente 4,68 gramas. Então, tenho aqui a massa de uma folha, que agora eu vou multiplicar por 500 para ter a massa da resma. Então, multiplicando por 500, deu 2.338,88 gramas, que agora eu vou dividir por 1000 para ter a massa em quilo. Então, a massa em quilo, já truncando, está arredondando, é 2,34 kg. Então, se você pegar um pacote de papel 4 com essa gramatura, ela vai ter essa massa aqui, 2,34 kg. E agora aqui, pessoal, calcular o peso, tá? Eu tenho aqui a seguinte situação. Eu tenho um telhado de área total de 400 metros quadrados. Veja a figura ao lado, que é essa daqui, ó. Então, eu tenho aqui uma área total de 400 metros quadrados, que é composta por uma lona. E o que eu sei, o que é dito aqui é que se eu pegar essa área aqui, que corresponde a 0,8 metro quadrado, ela vai ter uma massa de 0,2 kg. Então, se você colocar na balança um pedaço dessa lona que contém essa área aqui, ó, ela vai ter essa massa, 0,2 kg.
E eu quero saber quanto é que vale a massa, tá? Calcular, então, no item A, calcular o peso da lona sobre a estrutura do telhado. Ou seja, calcular a massa e multiplicar por G. Então, quanto é que vale o peso total? Bom, peso total, eu sei que peso é massa vezes G, e massa é isso daqui, é sigma vezes A. Então, vamos lá calcular. Pessoal, eu já tenho a área, tá? Que é essa daqui, ó. Para calcular a massa total, eu já tenho a área total, 400 metros quadrados. Mas não tenho sigma, que é a densidade superficial. Então, eu vou calcular esse sigma aqui, ó, pela amostra de lona que eu tenho. Então, peguei um pedaço de lona, esse pedaço aqui, ó, pesei na balança e vi que ele tem essa massa. Tá? Então, a massa da amostra, a densidade da amostra, é a densidade total, porque a densidade não varia com a área. Então, a amostra da lona tem uma massa de 0,2 kg, a área é 0,8 metro quadrado, e com essa informação aqui, ó, eu vou calcular o sigma, que é massa por área. Tá? Então, massa 0,2 kg dividido por 0,8 metro quadrado, eu tenho a densidade superficial, ou sigma, que é 0,25 kg por metro quadrado. Com essa informação, eu agora vou calcular a massa total. Então, a massa total é esse daqui, é o sigma da amostra, tá? Que é o mesmo do total. Então, é 0,25 kg por metro quadrado vezes a área total, que agora aqui é a total. Então, fazendo essa conta aqui, ó, eu vou chegar no valor de 100 kg. Então, essa é a massa total que corresponde a 400 metros quadrados dessa lona. 100 kg, que o peso vale, então, é só multiplicar por 10. 1000 newton. Tá? Esse é o peso da lona que você vai descarregar na estrutura. Tá? 1000 kg. 1000 newton, que corresponde a 100 kg. Pessoal, então veja. Se essa lona aqui, tá? Ela é vendida em rolo de 2,5 metros de largura, calcule o comprimento da lona que você deve comprar, que deve ser comprado para cobrir os 400 metros quadrados. Ou seja, vamos supor que a lona é vendida assim, ó, em rolo. Tá? De modo que essa largura aqui, que eu chamei de largura, não foi? Essa largura aqui, ó, é 2,5 metros. Então a pergunta é, qual é o comprimento dessa lona aqui que eu devo comprar para que eu cubra os 400 metros quadrados? Então eu tenho aqui, ó, desenrolando a lona, tá? Eu tenho essa largura aqui que vale 2,5 metros, e o que eu quero saber, ó, esse comprimento que você deve desenrolar aqui, tá? Então você vai comprar aqui esse comprimento, de modo que esse comprimento aqui, tá? Que eu vou comprar vai cobrir os 400 metros quadrados. Então, pessoal, desenrolando a lona aqui, né? Eu vejo aqui, ó, um retângulo. A área de um retângulo é base vezes altura, que é C, que eu chamei de base de C, tá? Que é o comprimento que eu quero determinar, vezes altura, o L, que é 2,5 metros. Então, base vezes altura, isso deve ser igual a 400 metros quadrados, que é a área, tá? Então, isolar o C, é só passar o L, então, dividindo A, e agora é só jogar os números. A área é 400 metros quadrados, e o comprimento, a largura quer dizer, que esse valor aqui é 2,5 metros. Então, fazendo a conta, eu chego no valor de 160 metros. Então, vai dar trabalho, né? Você desenrolar 160 metros de lona e depois costurar ainda, tá? Para você cobrir o telhado. Então, tá aqui, pessoal, tá feita uma aplicação. E agora vamos ver, por completeza, de novo, densidade linear de massa, tá? Então, densidade linear, que é a razão entre a massa do corpo e o seu comprimento. Então, veja que anteriormente foi, o primeiro caso foi o volume, depois a área e agora o comprimento, tá? Então, densidade linear, que eu chamo aqui de μ, é massa por comprimento. Então, de novo, aqui, ó, m é a massa, tá? Que se for no sistema internacional, você deve usar o quilo, e L é o comprimento do fio ou da corda, que você deve usar, se for o caso do sistema internacional, em metro. Então, pessoal, essa aqui é a situação. Eu tenho aqui, por exemplo, uma corda. Eu meço a massa dessa corda numa balança e depois eu meço o comprimento dela com a trena. E é só dividir a massa pelo comprimento que eu vou ter o μ, que é a densidade linear dessa corda aqui, tá? Então, a gente usa densidade linear
quando uma dimensão, que é essa daqui, ó, esse comprimento, predomina sobre as outras duas, tá? Que seria tipo essa profundidade aqui e essa altura aqui, tá? Então, quando essa dimensão aqui, ó, que é o comprimento, predomina sobre as duas, eu chamo esse objeto de linear, ou objeto em uma dimensão, unidimensional, né? Então, veja, de novo, ó, com a relação de densidade linear, que é essa daqui, se eu quero saber a massa, é só multiplicar o L pelo μ, tá? Então, está aqui a massa e o peso é massa vezes g, onde g é a aceleração da gravidade. Pessoal, então uma aplicação. Calcular o comprimento total de 30 kg de corda. Sabendo que 1 metro dessa corda, vamos supor aqui, ó, você pegou uma corda, pegou 1 metro de corda, viu que esse 1 metro aqui, ó, ele tem uma massa de 50 gramas. E a pergunta é, quanto é que vale então esse comprimento, tá? Que corresponde a 30 kg dessa corda. Então tá aqui, ó, você pegou a corda, colocou na balança e viu que essa massa é 30 kg. Agora a pergunta é, quanto é que equivale esse comprimento aqui? Se eu fosse desenrolar ele, corresponde a que comprimento, tá? Então tá aqui, pessoal. Vamos calcular a densidade primeiro linear de massa da corda, tá? Densidade linear é massa por comprimento. Aí eu vou pegar essa informação aqui de novo, ó. Eu sei que um pedaço de corda que corresponde a 50 gramas. Veja, aqui eu já vou converter para quilo, tá? Então aqui, ó, é a massa 50 gramas, que corresponde a 0,05 kg. Que é só você dividir por 1000 aqui, né? Para ter a massa em quilo. Então a massa 50 gramas, que corresponde a 0,05 kg, está aqui. E nesse caso aqui, ó, o pedaço foi dado 1 metro. Então, massa pelo comprimento, eu tenho aqui a expressão para densidade linear de massa da corda. 0,05 kg por metro. Tendo a densidade linear, eu agora vou calcular, nesse caso, o comprimento. Então, está aqui a expressão, pessoal, densidade. Aqui é a densidade do pedaço, que é igual à densidade total, que é a massa total pelo comprimento total, tá? Porque também o μ aqui, ó, ele é constante ao longo do comprimento. Ele não varia com o comprimento, não. É sempre constante. Se ele variar, aí teria que usar o cálculo integral. Então, eu quero calcular o comprimento. Eu vou dessa expressão aqui, vou isolar o comprimento, tá? O comprimento passa multiplicando e o μ vem dividindo. E agora é só jogar os números. A massa total é 30 kg. O μ eu acabei de calcular, que é esse valor aqui. Fazendo a conta, 30 kg dividido por 0,05 kg por metro. Então, quilo com quilo vai embora e o metro sobe. Então, fica a unidade de comprimento, que é o metro, como deveria ser, porque aqui eu estou calculando o comprimento. Então, fazendo a conta com a calculadora, eu vou encontrar o valor de 600 metros. Então, pessoal, essa corda aqui, ó, que corresponde a uma massa de 30 kg, ela contém 600 metros, se você fosse desenrolar ela, tá? Então, você vai medir 600 metros, mais de meio quilômetro, né? E veja, né? Aqui, ó, a gente calculou o μ da amostra. E quanto é que vale o μ do total, do todo? Então, a densidade linear, eu também poderia calcular da massa total, que é 30 kg, pelo agora o comprimento total, que eu acabei de descobrir. Então, de novo, eu vou encontrar o valor que é igual a da amostra, tá? Porque a densidade é sempre constante. Qualquer ponto aqui que você pegue, o μ é constante, não depende do comprimento. Então, novamente, continuando a questão anterior, qual seria, pessoal? Então, você quer comprar, vamos supor que você quer comprar 700 metros de corda. E você sabe que essa corda aqui tem uma densidade de 0,05 kg por metro. A pergunta é, imagine só se o vendedor tivesse que desenrolar toda essa corda e medir com a trena metro a metro, tá? Então, ele poderia fazer medir a massa, tá? A massa de corda que corresponde a 700 metros. Então, aqui é calcular a massa. Tendo a expressão geral, que é essa, massa é μ vezes comprimento. μ eu já sei, comprimento é esse valor aqui, ó. E é só jogar os números. Então, μ é 0,05 kg por metro, vezes o comprimento 700 metros, dá 35 kg. Então, ó, se você quer comprar 700 metros de corda,
ao invés do vendedor medir esse comprimento aqui, ele poderia medir a massa na balança, colocar o rolo na balança até que ele atinja 35 kg, porque isso vai corresponder a 700 metros de corda. Só uma aplicação, tá? E agora, pessoal, para finalizar, pressão. O que vem a ser definição de pressão? Então, ó, pressão é isso. Pressão é força, na verdade, força por unidade de área. Então, quando eu tenho uma força concentrada em um ponto e eu quero representar essa força distribuída, tá, ao longo de uma área, é só pegar a força e dividir pela área. Então, essa razão aqui de força, por área, eu chamo de pressão. Então, a unidade de força é o newton e a unidade de área é o metro quadrado. Então, a unidade de pressão é newton por metro quadrado no sistema internacional, tá? Pessoal, esse número aqui normalmente é abreviado também por Pascal. Então, 1 newton por metro quadrado é chamado também de Pascal, que é a unidade de pressão, que corresponde ao sistema internacional. Então, pressão é isso, tá? Aí veja, F é a força perpendicular à área, então essa força aqui eu vou usar em newton, e A é a área, onde você vai distribuir a força. Então, a representação, uma ilustração geométrica seria algo assim, ó. Eu tenho aqui a força, essa força aqui está concentrada nesse ponto, e aqui está a área de aplicação da força, tá? Então, se eu pegar essa força, dividir por essa área, eu chamo essa razão de pressão. Então, agora fica assim, ó. Peguei a força, tá? A força concentrada, e aqui é a força distribuída ao longo dessa área. Então, essa força distribuída eu chamo de pressão. Então, pressão é força por área. Pessoal, esse objeto geométrico aqui, ó, eu também chamo de diagrama de pressão, tá? Então, vocês vejam que o volume, esse volume aqui, ó, do diagrama de pressão, ele é numericamente igual à força. Depois eu vou mostrar isso. Então, se eu sei a pressão, tá? Se eu conheço a pressão e sei a área, por exemplo, eu posso calcular a força. Então, dessa expressão aqui, ó, dessa definição, tá? Força é igual a pressão vezes a área, porque a área passa multiplicando, certo? Então, agora a força pode ser escrita como sendo pressão vezes área. Então, veja, pessoal, de novo, tá? A força, cuidado com isso, ela deve sempre apontar para a superfície. Então, se a superfície está aqui, ó, ela sempre aponta para a superfície, tá? E ela é sempre perpendicular à superfície. Sempre perpendicular, que faz um ângulo de 90 graus. Então, ó, como vocês podem ver aqui, já que fosse a pressão vezes área, pressão é essa altura aqui, tá? E a área é a área aqui embaixo, ó. Então, se você multiplicar a área da base vezes a altura, isso é um volume, né? Então, a área da base, que é a vezes a altura, onde a altura é a pressão, é a força, tá vendo? Altura vezes área é volume, espécie de volume. Esse volume aqui é numericamente igual a força. Então, ó, lembre sempre dessa definição aqui, nunca esqueça essa definição. O volume do diagrama de pressão é numericamente igual à força aplicada, ou à força que você distribuiu, né? Então, outra unidade de pressão que é muito também usual, pessoal, é o psi, tá? Psi, que é equivalente a libra-força por polegada quadrada. Então, psi, libra-força é a unidade de força, e aqui a área, que é uma polegada quadrada. Então, ó, aqui não faz parte não do sistema internacional, mas é muito usado para calibrar pneu, né? Psi. Então, tá aqui, pessoal, um psi equivalente a, veja, unidade de pressão é força por área. Força, nesse caso aqui de psi é 1 libra. 1 libra corresponde a 4,4482 newton. E A, que é a área de uma polegada quadrada. Uma polegada é 2,54 centímetros, que eu converti para metro, tá? E elevado ao quadrado, para você obter aqui embaixo a polegada quadrada. Vamos fazendo a conta com a calculadora, tá? Eu vou encontrar aqui um psi equivalente a 6.894,72 Pascal, ou Newton por metro quadrado, porque um Pascal é equivalente a 1 Newton por metro quadrado. Aí veja, o que é muito usado para você calibrar pneu é o psi. Então ninguém chega lá e diz que quer tantos newton por metro quadrado no pneu. Aí geralmente é isso. O pneu é em torno de 32 psi, que é a unidade de pressão. PSI, na verdade é PSI, né? Eu chamo PSI. PSI.
Pneu de carro é mais ou menos essa calibragem que você coloca no interior do pneu. Pneu de bicicleta depende do passageiro, mas geralmente em torno disso, de 30 a 40 PSI. E assim por diante, tá? Então PSI é a unidade de pressão, que é muito usada na área de calibragem de pneu, de carro, de moto e assim por diante. Então essa é a definição de pressão, tá pessoal? Então, ó, por exemplo, calcular a pressão exercida por uma força de 10 N perpendicular a uma área de item A, 1 metro quadrado, e depois no item B, 0,1 metro quadrado. Então aqui vocês vejam que o item B, essa área aqui é 10 vezes menor do que o item A. Então vamos lá, pressão é força por área. Força é 10 N e a área é 1 metro quadrado. Então aqui dá 10 N por metro quadrado. Essa é a pressão. Então, pessoal, o que acontece é isso. Diagrama de pressão é você representar esse objeto aqui, ó, aplicado numa área A. E aqui eu tenho, nessa altura aqui, eu tenho a pressão, tá? 10 N por metro quadrado. Então, peguei essa força, esse valor aqui, e distribuir ao longo dessa área aqui, ó, de 1 metro quadrado. Então, essa distribuição é a pressão, tá? Que é a representação dessa forma aqui. Esse é o item A. Então, veja que o volume, ó, desse objeto aqui, volume é área da base vezes altura. Então, se você multiplicar 1 metro quadrado por 10 N por metro quadrado, você vai obter a força. Tá? Então, o volume é numericamente igual à força. Item B, agora você pega a força, tá? Que é a mesma de novo, e dividir por uma área que é 10 vezes menor, né, do que esse valor aqui. Ó. Então, dividindo 10 por 0,1, eu vou obter 100. Então, se você reduz a área, você aumenta a pressão. Isso já que a relação aqui é inversamente proporcional. Quanto menor for a área, maior vai ser a pressão. Tá? Então, aqui nesse caso, a pressão aumentou em 10 vezes, porque a área diminuiu em 10 vezes. Então, agora eu tenho aqui uma pressão de 100 N por metro quadrado. Para a mesma força, né, pessoal? Tá vendo? A mesma força, eu posso ter diferente pressão. 10 N por metro quadrado, e aqui eu tenho 100 N por metro quadrado. Diagrama de pressão, que não está em escala, tá? Então, seria algo assim, mais comprido. Então, aqui eu tenho a área, que eu reduzi ela a 1/10 desse valor aqui. E essa altura aqui, ó, é a pressão, que vale 100 N por metro quadrado. E esse objeto aqui, ó, eu chamo de diagrama de pressão. Tá? Então, é aqui que a força está distribuída. Então, por isso, ó, ele aumentou porque você distribuiu essa força numa área muito menor. Então, se você reduz a área, você aumenta a pressão. Se você aumenta a área, você, nesse caso, reduz a pressão, tá? Então, são inversos, um é inverso do outro. Então, pessoal, novamente, repetindo aqui, tá? Se você tem uma área grande, a pressão é pequena. Caso contrário, se a área é pequena, a pressão é grande. É só comparar com isso. Eu venho daqui, dessa expressão aqui, tá? Então, é algo assim, ó. Se você tem uma força aplicada numa área muito grande, a pressão é pequena. Agora, se você tem a mesma força aplicada numa área bem pequena, a pressão é grande. Então, veja, esse gráfico aqui é basicamente isso, tá? Pressão versus área. Quanto maior for a área, quanto mais você aumenta a área, mais você reduz a pressão, tá? Caso inverso, se você reduzir a área, reduzindo a área, a pressão ela vai aumentando, até indefinidamente. Então, vamos lá, uma aplicação, ó. Pessoal, esse dado aqui eu peguei nesse artigo, tá? Então, é dito o seguinte, ó. Esse dado aqui eu peguei nesse artigo. Que na região abdominal do ser humano, a pressão média necessária para perfurar a pele, tá? A epiderme, é em torno de 2 vezes 10 elevado a 7 N por metro quadrado. Então, nesse caso aqui, ó, é a força que você deve aplicar, por exemplo, é a pressão que você deve exercer na ponta da agulha para aplicar uma injeção. Então, o item A é a seguinte situação. Calcular a força necessária, tá? Que você deve aplicar uma injeção
cuja ponta da agulha tem um diâmetro de 0,5 milímetro. Então, a ponta é bem fina. Então, é algo assim, ó. Você tem aqui, nesse caso, a pele e você quer aplicar uma injeção, tá? Tá aqui a injeção e aqui a ponta da agulha, que tem esse diâmetro aqui. E eu quero saber, ó, quanto é que vale a força que eu devo aplicar aqui em cima, tá? Para que ela vença a resistência da pele, porque essa pele aqui tem essa resistência. Ela oferece uma pressão de 2 vezes 10 elevado a 7 Newton por metro quadrado. Então aqui eu devo exercer a mesma pressão, tá? Na ponta da agulha. Então veja, pressão eu sei o seguinte, nesse caso aqui eu quero calcular a força. Eu já tenho a pressão. Então agora eu vou calcular a área da ponta da agulha, que corresponde a esse diâmetro aqui. Pessoal, a área de um círculo é πr ao quadrado, tá? Que aqui eu vou usar, ó, o raio, ele é o diâmetro sobre 2, tá? Então eu coloquei aqui o diâmetro sobre 2, então fica diâmetro ao quadrado, 2 ao quadrado fica 4. Então aqui é a área de um círculo, escrito em forma de diâmetro. E aqui em termos de raio, tá? Pi é 3,14. Então, o diâmetro eu sei, foi dado, equivale a 0,5 milímetro. Então, fazendo a conta aqui, pessoal, eu vou converter isso, tá, para metro, porque eu vou usar em calcular em metro quadrado. E depois fazendo a conta, pessoal, então vocês observem o seguinte. Esse diâmetro aqui que eu peguei, tá, que corresponde a 0,5 milímetro, dando um zoom aqui, ó, na ponta da agulha, seria esse diâmetro aqui, ó, tá, esse daqui diâmetro, não esse não. Essa ponta da agulha é bem fininha, tá? Esse diâmetro aqui, ó, na verdade, essa área aqui é bem pequenininha. Então, o valor que eu vou calcular dessa força, tá? É bem maior do que o caso real, tá? Porque o caso real, que você vê primeiro é essa pontinha aqui, ó. Tá? Eu estou pegando esse diâmetro aqui. Então, vamos lá, só para a gente ter noção. Então, a área, tá aqui, vou calcular a área, tá? Π é 3,14. E aqui eu joguei o diâmetro, que tem esse valor aqui, ó, ao quadrado sobre 4. Tá? Então, fazendo a conta com a calculadora, eu encontrei esse número aqui, ó, 1,96 vezes 10 elevado a menos 7 metro quadrado. Então, pessoal, tendo a área e a pressão, eu vou calcular a força. Então, força é pressão vezes área. Tá? Então, fazendo a conta aqui, ó, eu obtive um número de 13,93 newton. Então, se você aplicar aqui, ó, lembro, uma força de 3,96 newton, essa força aqui corresponde a essa massa, tá? De 0,393 kg, que é equivalente a 393 gramas. Pessoal, veja, aqui isso daqui é equivalente a 2 celulares, né? Um em cima do outro. A massa de um celular é mais ou menos 170 gramas. 170 a 200 gramas, né, de um celular. Então, ó, se você aplicar essa força aqui, tá vendo? Você consegue perfurar a pele e aplicar a injeção. Então, lembrar que esse valor aqui está superdimensionado. Na verdade, a área é bem pequena. A área é essa daqui. E a força é bem menor do que esse valor aqui, tá? Item B. Pessoal, olha só a importância disso, tá? Da ponta. E se você fosse aplicar essa injeção, tá? Qual seria a força que você deveria aplicar, tá? Se a ponta da agulha tivesse um diâmetro de 1 centímetro, que é algo assim, ó, 1 centímetro. Imagina só, não ser assim, ponta bem pequenininha, mas 1 centímetro de diâmetro. Qual é a força que você deveria aplicar para que você conseguisse aplicar para que você conseguisse fazer com que essa agulha aqui, ó, perfure a pele? Então, tendo aqui o diâmetro, que é 1 centímetro, eu agora vou fazer a mesma conta, calcular a área, tá? Converter para metro. Calculando a área, eu chego nesse valor aqui, 7,85 vezes 10 elevado a menos 5 metro quadrado. E eu vou multiplicar agora pela pressão para ter a força, tá? Então, observe, pessoal. Pressão vezes área e o número que eu obtive, ó, 1.570 newton. Ou seja, você deveria aplicar aqui, ó, nessa agulha aqui de diâmetro 1 centímetro, uma força equivalente a 1.570 newton, que corresponde a uma massa de 157 kg. Então, ó, isso aqui quer dizer o seguinte: se você colocar uma massa aqui em cima de 157 kg e aqui for um tubo cujo diâmetro é 1 centímetro, ele perfura a pele da pessoa.
Então, vamos lá, outra aplicação na construção civil. Então, veja, pessoal, tá vendo a importância da pressão, né? Então, a pressão você pode aumentar ou pode diminuir jogando ou com a força ou com a área, certo? Então, na construção civil, ó, é algo assim. Eu tenho aqui um pilar bem grossão, geralmente ele é feito grosso, e nesse pilar você vai descarregar o peso da estrutura, a parte do telhado, tá? A parte de cima. Então, esse pilar aqui vai descarregar depois no chão, a descarregar no chão o peso da estrutura, e ele vai descarregar em forma de pressão, que nesse caso aqui a gente chama de tensão, tá? Então na construção civil você vai ver mais tensão normal, que é sigma. Não quer dizer aquela parte de densidade superficial, não. Geralmente tensão é chamada de sigma, que é força por área. Então veja, pessoal, tá aqui um exemplo, tá? Então tá aqui a parte de baixo, que vai ficar abaixo do solo. Essa daqui, tá? Bem grandona. Você constrói bem grandão, a área da base bem grandona, para que você consiga reduzir a pressão ou a tensão que você vai descarregar no solo. Porque se a tensão for muito grande, tá vendo? O pilar ele pode perfurar o solo, ele pode adentrar, né? Adentrar e a estrutura vai descer. Então é isso que a gente faz aqui, ó. Você aumenta a área da base para você reduzir a pressão ou a tensão. Então veja, colocando o pilar muito grosso, você também desperdiça material, tá? Porque às vezes você vai aumentar o preço da obra e aí esse pilar grossão aqui talvez não seja necessário. Então o que você pode fazer é um pilar fino. Mas se ele for muito fino, a pressão aqui que ele vai descarregar pode ser muito grande. E ele pode perfurar o solo, tá? Adentrar. Esse pilar aqui ele pode descer. E cedendo, descendo, descendo. Então o que você faz é, a parte que ele vai estar em contato com o solo, você constrói ela mais larga. Então a gente chama essa parte aqui, ó, mais larga, de base, mais larga, de sapata, certo? Então essa sapata aqui, ela vai ser bem grandona para que você consiga reduzir a pressão, já que a força aqui é a mesma. Então essa força aqui vai estar distribuída ao longo dessa área aqui, tá? Aí com isso você reduz a pressão. Ou a tensão normal, tá? Que é essa daqui. Você reduz a tensão com que ele vai descarregar no solo, o peso da estrutura, e você evita que isso daqui adentre no solo, tá? Então é isso daqui, pessoal, um sapato. Ó. Então aqui você tem um pilar e aqui tá vendo essa parte aqui que fica enterrada no chão. Então você aumentaria da base para você reduzir a pressão ou a tensão normal. Então é isso que eu queria falar por hoje, tá? Então no próximo vídeo eu vou começar já propriamente a falar de fluido. E vai ser a variação da pressão com a profundidade, que é a lei de Steve, e um pouquinho sobre a pressão atmosférica. Então até o próximo vídeo. Até mais.